Oi gente, tudo bom? Rapaz, eu espero estar contribuindo com esse período de clausura que a gente está vivendo, né? Para que vocês possam desenvolver a habilidade de vocês no violão e poder louvar melhor o Senhor, aumentar o número de músicas, né? E passar esse tempo de uma forma um pouquinho melhor. Quero deixar uns avisos. O primeiro deles é, se por acaso as minhas explicações não forem suficientes no instrumento, eu posso mandar para vocês um PDF, um material escrito, tá? Se vocês não tiverem de repente como acessar o PDF e tal, pode ser de repente a gente se fala. Eu tenho um grupo no Zap, eu montei um grupo no Zap só para tirar dúvida. Quem tiver interesse, depois a gente vai se falando e eu mando para vocês esse endereço do link, né, do Zap. Eu quero primeiro colocar algumas músicas bem tranquilas, tá? Então assim, vão ser músicas com 3 acordes, 4 acordes. Mas antes vamos entender o que é acorde, só para fazer uma revisão, né? Só lembrando aqui, gente, estou entendendo, né, que as pessoas que estão assistindo têm alguma habilidade com o instrumento. Não quer dizer que já toca, assim, mas já toca um pouco, fez alguma experiência já com o instrumento, né? Já teve alguma aula, nem que seja um mês de aula, mas já toca alguma coisinha, conhece o que é um acorde, né? O nome das cordas, essas coisas básicas, né? Que eu não vou ficar citando aqui, mas se for necessário, a gente tem o link do Zap, tem essa porta do Zap aí, esse grupo, para isso, tá? Então, rapidinho, o que vem a ser um acorde? A gente pode tocar o instrumento de duas formas, né? Primeiro, eu estou tocando uma nota por vez, vou deixar chegar mais perto aqui. Então posso tocar uma notinha só por vez. Ou eu posso tocar um grupo de notas ao mesmo tempo, né? Posso fazer isso aqui, ó. Vou chegar mais pra cá, ó. Então assim, quando eu tenho várias notas tocadas ao mesmo tempo, a gente chama de acorde, né? A gente conhece como um acorde. Os acordes, eles são representados pelas cifras, né? As cifras são as 7 primeiras letras do alfabeto que servem para nós como representação desses acordes. Então assim, você tem que lembrar que o A, a letra A, sempre vai ser o acorde de Lá maior ou Lá menor. A letra B vai ser o acorde de Si. A letra C, o acorde de Dó. A letra D, o acorde de Ré. A letra E, o acorde de Mi. A letra F, o acorde de Fá. A letra G, o acorde de Sol. Quando o acorde for menor, ele é acompanhado de um M minúsculo. Então essas letras do alfabeto, das cifras, são sempre maiúsculas. Quando for acompanhado com M minúsculo, o acorde é menor. Quando a letra estiver sozinha, ela é representativa de um acorde maior. Então eu posso ter assim, por exemplo, ó, eu vou ter aqui um Ré maior, seria só a letra D, e um Ré menor seria a letra D com M minúsculo. E assim a gente vai aos pouquinhos entendendo melhor, tá? Tá claro até aqui, né? Eu acho que qualquer dúvida vocês vão anotando e depois a gente vai de uma forma se falando, tá? Como esses vídeos vão estar no Facebook, vocês podem também responder por lá. Eu tenho eu também tenho meu Facebook, né? A gente pode estar se falando, tá? Vocês podem responder por lá se vocês não quiserem mais um grupo de Zap, né? Que às vezes tem vários grupos de Zap e toda hora tocando lá no celular atrapalha, tá certo? E aí pessoal, beleza? Então, vamos dar continuidade àquele papo que a gente estava tendo. Agora querendo falar um pouquinho sobre acordes. A gente tem que entender na questão dos acordes qual o tipo de estrutura que a gente vai estar trabalhando, ou seja, a distância de uma nota para outra na formação de um acorde. 90%, 95% das músicas que a gente percebe, que a gente ouve, talvez até um pouquinho mais, são formadas com acordes onde as notas se distanciam de 3 em 3. Então assim, quando você tem um acorde,
a gente sabe que um acorde é um grupo de notas, né? Então a gente tem essas notas separadas de 3 em 3. Então, por exemplo, se eu pegar uma nota Dó, a próxima nota desse acorde vai ser o Mi. Eu tenho Dó, Ré, Mi. Então o Mi está separado de um intervalo de terça, que a gente fala. E o Mi se separa da próxima nota também por outra terça. Então Mi, Fá, Sol. Na verdade, então, o acorde de Dó é formado pelos sons ou notas: Dó, Mi e Sol. A gente faz aqui, ó. Mas é importante a gente entender que dentro de um acorde, normalmente as notas se repetem, algumas delas. Então fica mais claro a gente entender, conceitualmente falando, que um acorde é formado por pelo menos três sons, o qual pode ter 4, 5, 6 notas. Na verdade, eu posso, por exemplo, aqui eu tenho Dó, Mi, Sol, Dó de novo e o Mi de novo. Embora eu tenha 5 notas, que está envolvido aí são 3 sons: Dó, Mi, Sol. Conceitualmente falando, então, esse é o mínimo que um acorde pode ter. É verdade que no rock se usa uma redução do acorde, né? Então você usa um intervalo de quinta ou de quarta, né? Toda hora a gente ouve isso, né? Na verdade, isso é uma redução de um acorde. Então a gente tem como estrutura acorde de 3 sons, é chamado de tríade. Acorde de 4 ou mais sons a gente vai chamar de tétrade. Essa quarta nota seria mais um intervalo de terça que é somado ao acorde. Então você vai ter Dó, Mi, Sol, Si. Para a gente entender isso no papel rapidinho, identificar se é tríade ou tétrade, é só pensar o seguinte: a cifra está com sétima. Se está sem sétima, é tríade. Se tiver com sétima, é tétrade. Salvo o acorde com nona adicional. É um acorde com nona, só que não permite ter a sétima. Normalmente se escreve assim: C, estou pensando num Dó, né? A cifra qualquer, ADD 9. Aí você tem um acorde com tríade, embora 4 notas, seria uma tétrade, né? Mas sem sétima. Essa eu acho que seria a exceção, seria esse acorde aqui. A gente ouve aqui no Police, né? Ele faz. Todos esses acordes são desse tipo, com nona adicional. Agora, quando a gente passa isso para o instrumento, na prática, é importante que a gente tenha alguns desenhos padrões, né? Então a gente sempre, como começa a tocar, já conhece aqueles acordes mais básicos, né? Eles bem chapados, né? Mas esses acordes básicos podem servir para nós, pelo menos como um primeiro leque de acordes, né? Para quem está começando, de forma muito útil. Vamos entender o seguinte: que quando a gente faz um acorde desse aqui, ó, esse aqui é um Mi maior. Existem algumas cordas que estão soltas aqui, ou seja, sem prender com a mão, né, com os dedos, mas fazem parte do acorde. Consequentemente, a gente tem que entender o seguinte, ó, que o Mi maior aqui, ele está sendo ajudado pelo próprio instrumento, né, que prende as notas para mim. Se eu mover esse desenho de Mi uma casa para a direita, eu vou ter que manter essa regularidade ou essa estrutura congelada para frente, né? Então eu tenho que usar o meu dedo deitado, que é a pestana. Todo mundo conhece, já ouviu falar, né? Então, ó, se esse é um acorde maior, no seu modo, né? É um Mi maior, esse aqui vai ser maior também, que seguiu o mesmo desenho. E esse também. E esse também. Então, pelo princípio da simetria, você acaba tendo um volume de acordes muito maior, né? Todos maiores. Se eu pegar um Mi menor aqui, que são só isso aqui,
seguir esse princípio, eu vou ter um acorde menor aqui também, ó. Aqui. Tá? A mesma ideia vale para acordes onde a nota que inicia essa estrutura, né? Vamos pensar num acorde que tem 3 notas. Existe a primeira nota que inicia essa estrutura, ela é chamada de fundamental. Consequentemente, na verdade, não seria consequentemente, mas ela também, além de ser a fundamental, ela está na posição mais grave, quando está no seu estado inicial, né? Então aqui eu tenho um acorde de Mi, onde a nota Mi é a fundamental e o baixo, que está na nota mais grave. Então, ele está na 6ª corda. Eu vou pegar um modelo de um desenho onde o baixo e a fundamental estejam na 5ª corda, que é o Lá. Esse acorde é um Lá maior. Se eu mover esse desenho para frente, eu vou ter um outro acorde maior. E aqui outro. Se eu pegar um Lá menor aqui, ó, seguir esse princípio, tá? E agora com a fundamental na 4ª corda, vou pegar um Ré maior aqui. No caso aqui eu não faria pestana, porque das 4 notas que eu vou usar, 3 já estão presas. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Só vai um dedo aqui para preencher o que está faltando. O Ré menor agora para fazer o acorde menor. Aqui eu tenho que compensar assim. Então são 6 modelos. Vamos pensar aqui, ó. Na 6ª corda, um maior, um menor. Na 5ª, com a fundamental na 5ª corda, um maior, um menor. Com a fundamental na 4ª corda, um maior, um menor. Com a fundamental na 5ª corda, um maior, um menor. Com a fundamental na 4ª corda, um maior, um menor. Esses 6 modelos vão me gerar, pelo menos, se eu fizer aqui até aqui mais ou menos, 12ª casa, e aqui, ó, até 12ª casa, a gente pode contabilizar aí 72 acordes, fazendo casa a casa. E como é que eu dou o nome para o acorde? Ué, quando eu chamei isso aqui de Mi, é porque essa nota aqui soa Mi, né? A gente sabe que depois do Mi vem a nota Fá aqui. Então, ó, Fá maior, Fá sustenido maior, Sol maior. E nesse princípio eu mantenho todos os outros. Já dá para tocar algumas músicas, né? Embora eu tenha colocado só acorde maior e menor, mas dá para já fazer uma brincadeira. Com relação à quantidade de tipos de acordes que cada estrutura oferece, a gente tem assim, as tríades, elas têm 4 tipos de acorde: o maior, o menor, que a gente viu agora, o acorde aumentado e o acorde diminuto. E as tétrades, que já envolve a 7ª, você vai ter acorde maior com 7ª maior, acorde maior com 7ª menor, acorde maior com 7ª menor, acorde maior com 7ª maior e 5ª aumentada, acorde menor com 7ª maior, acorde menor com 7ª menor, né? Antes eu falei acorde menor com 7ª maior, desculpa, acorde menor com 7ª menor, né? O acorde menor com 7ª menor e 5ª diminuta, que é o meio diminuto, e o diminuto, que tem 7ª menor, 7ª diminuta, 5ª diminuta e 3ª menor. Mas vamos ficar só numa hora menor por enquanto, que dá para fazer bastante coisa. Daqui um pouquinho a gente vai falar sobre outros tipos de acorde e as inversões também, tá? É isso aí. Um abraço.
A gente ouve aqui no Police, né? Que faz. Todos esses acordes são desse tipo, um nono adicional. Agora, como é que a gente passa isso para o instrumento na prática? É importante que a gente tenha alguns desenhos padrões, né? Então a gente sempre começa a tocar, já conhece aqueles acordes mais básicos, né? Eles bem chapados, né? Mas esses acordes básicos podem servir para nós, pelo menos como um primeiro leque de acordes, né? Para quem está começando, de forma muito útil. Vamos entender o seguinte, que quando a gente faz um acorde desse aqui, ó, esse aqui é um Mi maior. Existem algumas cordas que estão soltas aqui, ou seja, sem prender com a mão, né, com os dedos, mas fazem parte do acorde. Consequentemente, a gente tem que entender o seguinte, ó, que o Mi maior aqui, ele está sendo ajudado pelo próprio instrumento, né, que prende as notas para mim. Se eu mover esse desenho de Mi uma casa para a direita, eu vou ter que manter essa regularidade ou essa estrutura congelada para frente, né? Então eu tenho que usar o meu dedo deitado, que é a pestana. Todo mundo conhece, já ouviu falar, né? Então, ó, se esse é um acorde maior, no seu modo, né? É um Mi maior, esse aqui vai ser maior também, que seguiu o mesmo desenho. E esse também. E esse também. Então, pelo princípio da simetria, você acaba tendo um volume de acordes muito maior, né? Todos maiores. Se eu pegar um Mi menor aqui, que são só isso aqui, e seguir esse princípio, eu vou ter um acorde menor aqui também. Aqui. Tá? A mesma ideia vale para acordes onde a nota que inicia essa estrutura, né? Vamos pensar num acorde que tem 3 notas. Existe a primeira nota que inicia essa estrutura, ela é chamada de fundamental. Consequentemente, na verdade, não seria consequentemente, mas ela também, além de ser a fundamental, ela está na posição mais grave, quando está no seu estado inicial, né? Então aqui eu tenho um acorde de Mi, onde a nota Mi é a fundamental e o baixo, que está na nota mais grave. Então, ele está na sexta corda. Eu vou pegar um modelo de um desenho onde o baixo e a fundamental estejam na quinta corda, que é o Lá. Esse acorde é um Lá maior. Se eu mover esse desenho para frente, eu vou ter um outro acorde maior. E aqui outro. Se eu pegar um Lá menor aqui, ó, seguir esse princípio, tá? E agora com a fundamental na quarta corda, vou pegar um Ré maior aqui. No caso aqui eu não faria pestana, porque das 4 notas que eu vou usar, 3 já estão presas. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Só vai um dedo aqui para preencher que está faltando. O Ré menor agora para fazer o acorde menor. Aqui eu tenho que compensar assim. Então são 6 modelos. Vamos pensar aqui, ó. Na sexta corda, um maior, um menor. Na quinta, com a fundamental na quinta corda, um maior, um menor. Com a fundamental na quarta corda, um maior, um menor. Com a fundamental na quinta corda, um maior, um menor. Com a fundamental na quarta corda, um maior, um menor. Esses 6 modelos vão me gerar, pelo menos, se eu fizer aqui até aqui mais ou menos, 12ª casa, e aqui, ó, até 12ª casa,
gente pode contabilizar aí 72 acordes, fazendo casa a casa. E como é que eu dou o nome para o acorde? Ué, quando eu falei, chamei isso aqui de Mi, é porque essa nota aqui soa Mi, né? A gente sabe que depois do Mi vem a nota Fá aqui. Então, ó, Fá maior, Fá sustenido maior, Sol maior. E nesse princípio eu mantenho todos os outros. Já dá para fazer, já dá para tocar algumas músicas, né? Embora eu tenha colocado só acorde maior e menor, mas dá para já fazer uma brincadeira. Com relação à quantidade de tipos de acordes que cada estrutura oferece, a gente tem assim, as tríades, elas têm 4 tipos de acorde: maior, o menor, que a gente viu agora, o acorde aumentado e o acorde diminuto. E as tétrades, que já envolve a sétima, você vai ter acorde maior com sétima maior, acorde maior com sétima menor, acorde maior com sétima menor, acorde maior com sétima maior e quinta aumentada, acorde menor com sétima maior, acorde menor com sétima menor, né? Mas eu falei acorde menor com sétima maior, desculpa, acorde menor com sétima menor, né? O acorde menor com sétima menor e quinta diminuta, que é o meio diminuto, e o diminuto, que tem sétima menor, sétima diminuta, quinta diminuta e terça menor. Mas vamos ficar só numa hora menor por enquanto, que dá para fazer bastante coisa. Daqui um pouquinho a gente vai falar sobre outros tipos de acorde e as inversões também, tá? É isso aí. Um abraço.